que tem ganhado as redes sociais nos últimos dias, que é a disputa judicial envolvendo uma herança do tio da Suzane von Richthofen, que foi encontrado morto em casa no mês passado. De um lado dessa disputa judicial, pela herança, estão a Suzane e o irmão. Do outro, uma prima do tio. A gente vai tentar entender melhor essa disputa, que tem ganhado também as redes sociais, com o Jorge Lordello, especialista em segurança pública. Lordello, muitíssimo obrigado por conversar com a gente aqui ao vivo no Link TMC. E para a gente começar a entender, quando a gente vê ali a Suzane tentando uma herança, nesse caso, ela tem direito? Boa tarde, Lordello. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Thomas. É um prazer participar do Link TMC. Olha, realmente foi uma surpresa, porque, na realidade, o tio dela, o médico Miguel Abdala Neto, é uma pessoa que, por sinal, eu conheci no dia que eu estive no próprio velório do casal Richthofen. Este tio, que, na verdade, o tio Miguel era irmão da Marísia Richthofen, mãe de Suzane Richthofen. Esse tio foi muito importante porque nas primeiras semanas daquele fatídico duplo assassinato, Maiara, o que aconteceu eu quero te explicar e é importante o público entender. O tio, no início, achava que ladrões tinham entrado na mansão Richthofen e tinham feito lá um assalto que redundou em morte. Então, no princípio, o tio Miguel Abdala acreditava na inocência, nem passava pela cabeça que a própria sobrinha seria a mandante desse crime. Só que depois de 2 semanas, a polícia traz robusta prova e naquele momento o tio Miguel se afasta, passa a ter um ódio de Suzane e passa a gerir os interesses do sobrinho, do outro sobrinho que era o Andreas. Ou seja, ele foi tutor do Andreas até 18 anos. Depois disso, o Andreas tomou conta do patrimônio da família. Só que o tio volta agora. Recentemente, ele é encontrado morto no Campo Belo, uma morte ainda misteriosa, porque o delegado entendeu que havia necessidade de uma necrópsia com laudos, verificar eventual até crime de envenenamento, e esses laudos não estão prontos. E aí, o tio faleceu. E aí, no mesmo dia, impressionante, Suzane Richthofen sai do interior de São Paulo e naquela mesma data ela foi ao 27DP no Campo Belo, Maiara e Thomas, fazer o quê? Tentar liberar o corpo. E por que ela fez isso? A pessoa que libera o corpo acaba tendo o nome registrado na certidão de óbito e ela queria entrar, como já entrou, com um pedido para ser inventariante. Por quê? Porque ela é herdeira. O tio Miguel Abdala Neto era solteiro, não tinha filhos, ele tinha apenas uma irmã que foi morta a mando da própria Suzane, ou seja, sobraram em tese 2 herdeiros, Suzane e Andreas Richthofen. Agora, doutor Lordello, uma coisa que eu não consigo entender é se ainda existia uma boa relação, e talvez não haveria razão para isso não acontecer, entre o tio e o sobrinho. Por que razão esses bens já não haviam sido passados em vida para o sobrinho? E se isso tivesse sido feito, esse problema teria sido evitado? A Suzane não poderia reclamar por nada? Thomas, a sua pergunta ela é excelente pelo seguinte, depois que o garoto cresceu, todo mundo se recorda que ele, infelizmente, se tornou um dependente de crack, chegou a morar na rua e naquele momento o tio se afastou porque o garoto não tinha mais controle. Eu não sei se você se recorda, Thomas e Maiara, de uma cena que teve depois de alguns anos do Andreas correndo lá pelo bairro do Campo Belo, entrando numa casa onde as pessoas imaginavam que fosse um assaltante. Quando a polícia chegou, verificou que era um garoto assustado e foi reconhecido como o irmão de Suzane. Naquela data, só para você ter uma noção, quem deu um apoio, foi no local, foi na delegacia e internou o sobrinho, foi o tio Miguel. Mas a notícia que eu te trago, Thomas, é que nos últimos anos, o Andreas se recupera da questão da dependência. Ele foi morar sozinho num sítio em São Roque, pertencente à família dele, que é uma herança que ele ficou, e ele mora sozinho. Dizem que não tem internet, dizem que não tem televisão, ele mora com uma vida muito humilde, ele não tem carro, ele virou um andarilho e ele não gosta de conversar com as pessoas. Só para você ter uma noção, Thomas, na minha opinião,
o Andreas nem sabe ainda do falecimento do tio Miguel Abdala. Nossa, é um caso, né? A Suzane acabou com a vida desse dele, menino. exatamente. Com toda a família inteira, mas especialmente desse homem, né? Na época, um menino. Agora, né, Lordello, é um caso bem entroncado, que é difícil um pouco de entender. Você não consegue entender lendo ali um minuto de história, né? Tem que fazer como o Lordello, que realmente ele se embrenha nos casos. A Carmen, Lordello, estava vendo que ela é prima, mas ela alega ter tido uma união estável com o Miguel. E aí, nesse caso, ela teria direito à herança, não como prima, mas talvez como uma companheira, é isso? Então, é muito curioso, Mayara, porque a Silvia, a Carmen Silvia Magnani, era uma pessoa totalmente desconhecida. Nunca ela apareceu em nenhuma situação. E aí, o que aconteceu? Quando ela soube do falecimento do primo, porque o Miguel seria um primo afastado dela, ela correu lá no 27DP, e foi ela que conseguiu, porque eu tive a informação, Mayara, que ela foi até o IML Central, que fica na Rua da Consolação, ela reconhece o corpo do tio Miguel Abdala, e aí ele foi enterrado. Só que depois disso, ela deu declarações que ela teve um relacionamento afetivo com Miguel Abdala Neto por alguns anos, e agora ela entende que ela tem parte na herança de no mínimo 5 bilhões de reais. Tanto ela entende que ela também já contratou advogados, 2 advogadas, que já estão pleiteando um suposto direito que ela teria. Outro fato muito curioso que eu queria alertar vocês e o público do link TMC foi que ela acreditava que o Miguel Abdala Neto tinha deixado um testamento para tirar toda a possibilidade de Suzane receber esse dinheiro. Só que nós fizemos pesquisa nos cartórios notoriais e ele não deixou nenhum testamento. Aí, a minha perspicácia dizia que esse testamento talvez tenha sido feito por ele não registrado. E aí poderia ter valor. E se esse testamento existisse, estaria dentro da mansão lá no Campo Belo. E aí, para surpresa de todos, no final de semana passado, a casa foi invadida por um indivíduo que roubou alguns mobiliários da casa, e mobiliários grandes. Só que tem um detalhe muito importante. Ele rouba uma sacola, essa sacola tinha dinheiro e tinha uma série de documentos. E vai saber, Mayara e Tomás, se eventualmente havia um testamento lá dentro e o ladrão acabou levando esse documento embora. Então, hoje não existe testamento. Hoje, os herdeiros necessários, os herdeiros descendentes são Suzane e o irmão Andreas. A Silvia está tentando entrar, pois alega que teve um relacionamento afetivo, só que esse relacionamento afetivo, Mayara, terminou já há um certo tempo, e ela não requereu nada em relação a uma eventual pensão ou em relação a uma eventual partilha, querer algum tipo de bem. Ou seja, virou uma disputa familiar. Só que um fato é muito curioso. O Andreas, eu acredito que ele não está sabendo que o tio faleceu, e eu também não sei, Mayara e Tomás, se ele tem interesse nesse dinheiro. Porque no interesse da família dele, que na época deixou 10 milhões de reais, ele praticamente deixou de lado, e muitos desse dinheiro já se perderam em dívidas. Que coisa, né? Uma história nebulosa, faz a gente lembrar, né, não no caso do Andreas, coitado, que vive aí de maneira isolada, como o Dr. Lordello explicou pra gente, mas faz a gente pensar em abutres, né, rondando, né, voando, né, sobre um corpo. Agora, eu fico me perguntando aqui, Dr. Lordello, e acho que muita gente que está ouvindo o Link TMC, nos assistindo, deve estar pensando isso. Pode um juiz, utilizando simplesmente o que ele entende que é a justiça, mas não elementos que estão ali documentados dentro do que a gente chama de leis, chegar à conclusão que a Mayara, que acabou de citar, o que essa menina fez com a cabeça desse menino, a menina acabou, né, a irmã acabou com a vida do irmão no momento em que assassina os pais dele. Pode um juiz falar, não, ok, todos os elementos legais mostram que ela é a única herdeira,
mas esse dinheiro, por uma questão de justiça, não pode ir para ela. Isso pode acontecer? Um juiz pode tomar uma decisão como essa? Olha que interessante. Foi o tio Miguel Abdala que entrou com a ação de indignidade. Essa ação correu no inventário dos pais de Suzane e o juiz bateu o martelo. Como Suzane mandou matar os pais, ela não tem direito aos 10 milhões de reais naquela oportunidade em 2002 e esse dinheiro ficou somente para o André. Só que a questão da indignidade, Tomás, é importante que o público saiba que ela é direcionada a um parente que sofreu algum tipo de crime pessoalmente. E não é o caso do Miguel Abdala Neto. Então, eu entendo que a questão da indignidade, o juiz não vai ter como fazer, entre aspas, uma justiça, porque o Brasil inteiro está indignado, porque a Suzane pode sim colocar a mão de uma hora para outra de 5 milhões de reais. Mas agora, Tomás e Maiara, eu queria trazer uma novidade muito curiosa. O que aconteceu? Um ladrão pula na casa do seu Miguel, arromba a casa e rouba pertences. Roubou dinheiro e roubou documento, ele roubou máquina de lavar, ele roubou um sofá, levou um monte de coisa que tinha um furgão lá fora. Quando Suzane Richthofen ficou sabendo, ela imediatamente pegou o seu carro, foi para a casa do tio Miguel, contratou um soldador e ela fez o quê? Ela soldou as portas da casa, ela soldou o portão da garagem, para quê? Para que dificulte a entrada de novos criminosos. O que eu fiquei sabendo é que ela teria ido ao 27DP, ela comunicou ao delegado e tem um fato interessante. Muito importante nessa história, Maiara e Tomás e ouvintes do Link TMC. Ela levou o carro do tio Miguel avaliado em 150 mil reais embora. Ela disse que está com receio que o carro fosse subtraído. Ou seja, ela toma conta dos bens, ela se antecipa a Silvia Magnani, ela trava a entrada da casa de qualquer pessoa e ela hoje é dona da situação. Ela está muito empenhada nisso, mas tem um fato que me chama a atenção, e eu tenho alguns contatos lá no 27DP e eu fiquei sabendo, e eu quero trazer essa novidade para vocês. O marido dela, que é um médico, que se apaixona por ela, que já tem um filho de 8 meses com ela, esse médico não a acompanhou nas 2 vezes que ela veio a São Paulo interessada na herança. Ele se mantém distante, eu acho que até ele quer preservar a sua imagem, mas hoje o objetivo da Suzane são 3. A Suzane tem um perfil no Instagram onde ela vende sandálias artesanais, pois ela aprendeu a fazer artesanato lá em Tremembé. Ela trabalha muito forte, ela está ganhando um bom dinheiro no Instagram. Vocês não acreditam, ela tem mais de 160 mil seguidores e todo mundo fala bem dela lá e compra. O segundo objetivo dela é terminar a faculdade de Direito, pois ela quer prestar um concurso para juiz, promotor ou delegado ou advogado. E agora, o interesse preemente é ter o direito ou de 2 milhões e meio de reais, que seria em tese a parte dela, ou dos 5 milhões de reais, pois ninguém consegue ter contato com Andreas Richthofen. É brincadeira, né? E para quem conhece bem a história da Suzane, sabe que é muito provável que ela consiga tudo o que ela quer, né? Afinal, é uma pessoa ali que tem um perfil... enfim, vários testes já provaram que a Suzane tem traços de psicopatia, enfim. Então tá aí, olha, as profecias se confirmando e provavelmente ela deva conseguir tudo o que ela quer e o que ela almeja. Doutor Lordelo, muitíssimo obrigado, um poço de conhecimento. Quero muito te agradecer por pegar um pouco do seu tempo precioso aí e conversar com a gente do Link TMC. Obrigada mesmo, viu?